14. Sapato furado, mais alguns feitiços falsos. Toma chuva de era. Eu não queria ir com Calypso, com ou sem bolinhos. Infelizmente, minha única outra opção era ficar escondido no café até os homens do Imperador me encontrarem, ou o gerente da lanchonete chegar e me mandar cozinhar. Calypso foi na frente, correndo de esconderijo em esconderijo, como a ninja urbana que era. Vi o germânico solitário de sentinela a uns 15 metros do outro lado da praça, mas ele estava ocupado observando o carrossel. Apontou a lança com cautela para os cavalos pintados, como se pudessem ser carnívoros. Chegamos do outro lado do cruzamento sem atrair a atenção dele, mas eu ainda estava nervoso. Pelo que sabíamos, Litierses era bem capaz de ter vários grupos nos caçando pelo parque. Em um poste telefônico, perto da loja de souvenirs, uma câmara de segurança olhava para nós. Se o triunvirato era tão poderoso quanto o Nero alegava, eles podiam facilmente controlar o sistema de segurança do zoológico de Indianápolis. Ele já sabia que estávamos aqui. Pensei em atirar uma flecha na câmera, mas devia ser tarde demais. As câmeras me amam. Sem dúvida, meu rosto estava em todos os monitores de segurança. O plano de Calypso era contornar os orangotangos e cortar caminho pela exposição de répteis, ladeando o perímetro do parque até chegarmos à estação de trem. Mas, quando passamos pelo habitat dos macacos, vozes de uma patrulha germânica que se aproximava nos assustaram. Entramos no complexo dos orangotangos para nos esconder. Tudo bem, eu me assustei e corri para me esconder. Calypso sussurrou. Não sou idiota, mas me seguiu lá para dentro. Junto, nos agachamos atrás de um muro de contenção, quando 2 germânicos passaram, conversando casualmente sobre técnicas de esmagar cabeças. Olhei para a direita e sufoquei um gritinho. Do outro lado de uma vitrine, um orangotango grande me observava, os olhos cor de âmbar curiosos. Ele fez alguns sinais com as mãos. Linguagem de sinais? Agamedes talvez reconhecesse. A julgar pela expressão do primata, ele não estava muito feliz em me ver. Dentre os grandes primatas, só os humanos são capazes de ter a admiração adequada pelos deuses. O lado positivo dos orangotangos é que eles têm um pelo laranja incrível, que nenhum humano jamais conseguirá ter. Calypso cutucou minha perna. Temos que seguir em frente. Corremos pelo salão de exibição. Nossos movimentos símios devem ter divertido o orangotango. Ele deu uma risada. Cala a boca! Sussurrei meio alto para ele. Na saída, nos escolhemos atrás de uma cortina de rede camuflada. Aninhei os bolinhos junto ao peito e tentei manter a respiração em um ritmo irregular. Ao meu lado, Calypso cantarolou baixinho, um hábito dela quando ficava nervosa. Eu queria que parasse. Sempre que ela cantarolava uma melodia, eu tinha vontade de cantar a harmonia bem alto, o que revelaria nossa posição. Finalmente sussurrei. Acho que podemos ir. Saí e dei de cara com outro germânico. Sério? Quantos bárbaros cômodo tinha? Estava comprando no atacado? Por um momento, nós 3 ficamos surpresos demais para falar ou nos mexer. Mas um som profundo saiu do peito do bárbaro, como se ele estivesse prestes a gritar por ajuda. Segure isto! Joguei o pacote de bolinhos de grife em cima dele. Por reflexo, ele segurou. Afinal, um homem entregando seus bolinhos é sinal de rendição em muitas culturas. Ele franziu a testa, olhando para o pacote, e nesse meio tempo, dei um passo para trás, tirei o arco do ombro e disparei uma flecha no pé esquerdo dele. Ele berrou e largou o pacote. Apanhei um embrulho e saí correndo com Calypso logo atrás. Muito bem, disse ela. Exceto pelo fato de que ele deve ter alertado para a esquerda. Mas um germânico vinha a toda velocidade da área dos répteis. Meio sem jeito, conseguimos evitá-lo e corremos na direção de uma placa que dizia Vista Panorâmica. Ao longe havia um teleférico, fios presos entre 2 torres acima das árvores, uma única gôndola verde pendurada a 15 metros no ar. Eu me perguntei se seria possível usar o transporte para chegar à área secreta do zoológico, ou pelo menos ter a diferença de altura como uma vantagem contra eles.
mas a entrada estava fechada com um cadeado. Antes que eu pudesse pedir a Calypso para fazer seu truque com o grampo, os germânicos nos encurralaram. A área dos répteis avançou, carregando sua lança na altura do peito. O do espaço dos orangotangos saiu rosnando e mancando atrás, minha flecha ainda espetada na bota de couro ensanguentada. Prendi outra flecha no arco, mas não tinha como derrubar dois antes de eles nos matarem. Já tinha visto os germânicos levarem 6 ou 7 flechas no coração e continuarem lutando. Apolo, quando eu amaldiçoar você, finge desmaiar, murmurou Calypso. O quê? Ela se virou para mim e gritou. Você fracassou pela última vez, escravo. Fez uma série de gestos que reconheci da antiguidade, pragas e maldições que ninguém nunca tinha ousado fazer na minha direção. Fiquei tentado a dar um tapa nela. Em vez disso, segui suas instruções. Ofeguei e desabei. Por olhos fechados, vi Calypso se virar para nossos inimigos. Agora é a sua vez, tolos! Ela começou a fazer os mesmos gestos rudes na direção dos germânicos. O primeiro parou. O rosto ficou pálido. Ele olhou para mim, caído no chão, se virou e saiu correndo, passando pelo inimigo. O germânico, com o pé ferido, hesitou. A julgar pelo ódio nos olhos dele, o homem queria vingança pela flecha que destruiu sua bota esquerda. Calypso, nada intimidada, balançou os braços e começou a entoar feitiços. Seu tom fez parecer que ela estava convocando os piores demônios do Tártaro, embora as palavras, em fenício antigo, fossem na verdade uma receita de panqueca. O germânico ferido gritou e saiu mancando, deixando uma trilha de pegadas vermelhas para trás. Calypso estendeu a mão para me ajudar a levantar. Vamos embora. Só consegui atrasá-los por alguns segundos. Como você... Sua magia voltou? Quem me dera. Era tudo fingimento. Metade da magia é agir como se fosse funcionar. A outra metade é escolher um alvo supersticioso. Eles vão voltar, com reforços. Admito que fiquei impressionado. O feitiço dela me deixou nervoso. Fiz um gesto rápido para afastar o mal, só para o caso de Calypso ser melhor do que ela imaginava. Em seguida, corremos junto ao longo da cerca. No cruzamento seguinte, ela disse: Esse é o caminho para o trem. Tem certeza? Ela sentiu. Sou boa em decorar mapas. Uma vez fiz um de Ojija. Reproduzi cada metro quadrado daquela ilha. Foi a única maneira de que me arranjei de me manter sã. Parecia um péssimo jeito de alguém se manter são, mas deixei que ela me guiasse. Atrás de nós, mais germânicos gritavam, mas pareciam estar indo na direção dos portões do teleférico, de onde tínhamos saído. Eu me permiti ter esperanças de que não haveria ninguém na estação de trem. Ha, 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 ha! Eu estava errado. Nos trilhos havia um trem miniatura, uma locomotiva verde a vapor com assentos ao ar livre. Ao lado, na plataforma da estação, debaixo de uma cobertura cheia de era, Litierses estava de pé, a espada desembainhada apoiada no ombro, com uma trouxinha de um viajante sem destino. Uma armadura de couro surrado estava presa por cima da camiseta do Nebraska. O cabelo cacheado escuro caía em mechas por cima da bandana vermelha, dando a impressão de que havia uma aranha grande na cabeça dele, pronta para pular. Bem-vindos! O sorriso do prefeito pretoriano seria simpático, não fosse as cicatrizes espalhadas por seu rosto. Ele tocou alguma coisa na orelha. Um dispositivo Bluetooth, talvez. Eles estão aqui na estação, anunciou. Venham até aqui, mas devagar e com calma. Eu estou bem. Quero esses dois vivos. Ele deu de ombros como quem pede desculpas. Meus homens podem ficar um pouco entusiasmados demais quando o assunto é matar. Ainda mais depois de vocês terem aprontado com eles. Foi um prazer. Duvido que eu tenha conseguido o tom seguro e arrogante que queria. Minha voz falhou. Havia suor no meu rosto. Eu segurava o arco de lado como uma guitarra, o que não era uma posição apropriada para disparo. E na outra mão, em vez da flecha que poderia ser útil, trazia um pacote de bolinhos de batata congelados. Provavelmente não faria diferença. No meu sonho, vi como Litierses manejava a espada com agilidade.
Se eu tentasse disparar nele, nossas cabeças sairiam rolando pelo chão antes de eu puxar a corda do arco. Você sabe usar um telefone, reparei. Ou walkie-talkie, ou seja lá o que for isso. Odeio quando os vilões conseguem falar entre si e nós não. A gargalhada de Lichierges foi como uma lixa raspando metal. O triunvirato gosta de ter certas vantagens. Por acaso você não nos contaria como eles conseguem... como bloqueiam as comunicações dos semideuses? Você não vai viver tempo suficiente para se importar com isso. Agora largue o arco. Quanto à sua amiga, ele avaliou Calypso. Mantenha as mãos nas laterais do corpo. Nada de maldições repentinas. Eu odiaria ter que cortar essa sua bela cabecinha. Calypso deu um sorriso doce. Eu estava pensando a mesma coisa sobre você. Largue sua espada e não vou destruir você. Ela era uma boa atriz. Nota mental. Convidá-la para meu acampamento de verão exclusivo no Monte Olimpo, apenas para convidados. Metodologia de atuação com as musas. Isso se saíssemos vivos daquela. Lichierges riu. Essa é boa. Gostei de você. Mas, em uns 60 segundos, mais de 10 germânicos vão lotar essa estação. Eles não vão pedir educadamente como eu. Ele deu um passo à frente e moveu a espada para a lateral do corpo. Tentei bolar um plano brilhante. Infelizmente, a única coisa que me ocorria era chorar de pavor. De repente, acima de Lichierges, a era que envolvia o todo se agitou. O espadachim não pareceu reparar. Eu me perguntei se havia orangotangos brincando lá, ou se talvez alguns deuses olimpianos tinham se reunido para fazer um piquenique e me ver morrer. Ou talvez... Parecia bom demais para ser verdade, mas, a fim de ganhar tempo, larguei o arco. Apolo, simbilou Calypso. O que você está fazendo? Lichierges respondeu por mim. Ele está sendo inteligente. Agora, onde está o seu companheiro de viagem? Pisquei. Somos só nós dois. As cicatrizes no rosto de Lichierges se enrugaram. Linhas brancas na pele bronzeada como as cristas de uma duna. Pare com isso. Vocês chegaram à cidade voando em um dragão. 3 passageiros. Eu quero muito ver Léo Valdez de novo. Temos umas continhas para acertar. Você conhece o Léo? Apesar do perigo em que estávamos, senti um pequeno alívio. Finalmente, um vilão queria matar Léo mais do que queria me matar. Já era um progresso. Calypso não pareceu tão feliz. Ela deu um passo na direção do espadachim com os punhos cerrados. O que você quer com o Léo? Lichierges estreitou os olhos. Você não é a garota que estava com ele da última vez que o vi. O nome dela era Piper. Você por acaso é a namorada do Léo? Pontos vermelhos apareceram nas bochechas e no pescoço de Calypso. Lichierges se animou. Ah, é sim. Que maravilha! Posso usar você para machucá-lo. Você não vai machucá-lo, rosnou Calypso. Acima de Lichierges, o toldo tremeu de novo, como se 1000 ratos estivessem correndo nos caibros. As plantas pareciam estar crescendo. A folhagem ficou mais densa e escura. Calypso, falei, recue. Por que eu faria isso? Este Nebraska acabou de me ameaçar. Calypso. Segurei os punhos dela e a puxei para longe da sombra na hora em que o tolo desabou em cima de Lichierges. O espadachim desapareceu embaixo de centenas de quilos de telhas, madeira e era. Observei o amontoado de plantas tremendo. Não vi orangotangos nem deuses, ninguém que pudesse ser responsável pelo desabamento. Ela tem que estar aqui, murmurei. Quem? Calypso arregalou os olhos para mim. O que aconteceu? Eu queria ter esperanças, estava com medo de ter esperanças. Fosse qual fosse o caso, nós não podíamos ficar ali. Lichierges estava gritando e lutando embaixo dos destroços, o que significava que não estava morto. Seus germânicos chegariam a qualquer segundo. Vamos sair daqui, apontei para a locomotiva verde. Eu dirijo.